Hoje nós vamos falar sobre sentimentos bloqueadores. O que são esses sentimentos bloqueadores que faz com que sua vida não ande para frente? É como se você estivesse se movendo, mas está ali num grande lago de areia movediça, que quanto mais você se mexe, mais você se afunda. Quer saber um pouquinho mais? Então fica aqui até o final, que é sobre isso que a gente vai falar hoje. Quais são esses sentimentos que podem estar te bloqueando? O que eles fazem na sua vida e como você resolve de uma vez por todas tudo isso para sua vida começar a andar? Sejam muito bem-vindos, vidas. Para quem ainda não me conhece, eu me chamo Thalita Kaiser, eu sou terapeuta de reprogramação mental, aonde ajudo as pessoas a colocar em prática aquilo que elas realmente querem, sem ter nada que as bloqueie de fazer o que elas de fato desejam viver. E hoje o tema é justamente isso. É porque que muitas vezes a gente quer tanto as coisas e é tão difícil da gente conseguir. Que sentimentos ou que situações a gente vive na nossa vida que impede com que a gente alcance o que a gente tanto deseja? E hoje a gente vai falar de uma dessas coisas que são os sentimentos bloqueadores. E o que são esses sentimentos bloqueadores? São alguns sentimentos de baixa vibração que ficam ali vibrando no seu campo, que emanam essa energia para o universo e você atrai mais do mesmo. Então vamos explicar rapidinho como que isso funciona. Quando a gente sente, a gente pensa, obviamente, né? A gente tem um pensamento, esse pensamento gera um sentimento e esse sentimento gera uma vibração, ele gera uma vibração no nosso corpo, no nosso campo. Quando essa vibração ela é gerada, ela expande para todo o nosso redor. Só para o nosso redor? Não, para tudo que existe, porque nós somos uma grande onda de energia. Então ela se expande essa energia. E quando essa energia se expande, ela começa a contatar energias parecidas com aquelas que a gente emanou. E aí, já ouviram aquela parte da Bíblia que fala: tudo que a gente planta, a gente colhe? Exatamente isso. Quando a gente manda, a gente está plantando, e quando ele retorna para a gente está colhendo. Estou lendo um livro que tem uma citação que é maravilhosa. Fala assim: é impossível, porque isso seria contra as leis físicas, que a gente pense uma coisa, sinta essa coisa, mande essa coisa e receba outra coisa. Ou seja, é impossível você plantar arroz e colher feijão. Porque se você plantou arroz, você vai colher arroz. E é isso que acontece com a nossa energia. Uma vez que a gente pensou que a nossa sementinha plantou, que é o nosso sentimento, e essa sementinha cresceu e virou uma árvore e deu os frutos, esses frutos vão chegar na nossa vida. E quais são os frutos que a gente emite? São esses sentimentos que nos bloqueiam? Aí é que está o problema. Porque se os frutos forem de sentimentos bons, nós vamos colher coisas boas, sentimentos bons, sensações boas, nós vamos colher realizações boas na nossa vida. Mas quando esses sentimentos, que essa sementinha que a gente plantou é de sentimento ruim, imagina isso numa onda, numa grande onda de energia se espalhando e contactando tudo o que é compatível com ela. E depois que ele encontra com tudo que é compatível com ela, imagina essa onda voltando para você. É isso que acontece quando você tem esses sentimentos ruins. E aí você fica aí sem entender por que que você quer tanto fazer as coisas, por que que você quer tanto conseguir as coisas, mas não consegue ter ações ou atitudes, ou você não consegue nada do que você quer. E aí, quais são esses sentimentos? Raiva é um sentimento bloqueador. Ressentimento é um sentimento bloqueador. Rejeição é um sentimento bloqueador. Culpa, gente, se vocês soubessem o quanto a culpa é presente na vida das pessoas e o quanto isso
acaba com a vida das pessoas, vocês limpariam a culpa de uma vez por todas do seu campo. E a culpa, ela não é só a culpa do que a gente fez com o outro, não, tá? Ela é a culpa da nossa, do que a gente faz com a gente. Então, por exemplo, se eu fiz uma coisa no passado e eu fico lá me culpando por isso que eu fiz, isso acaba. Imagina uma erva daninha. Imagina uma ferrugem no ferro. É o que a culpa faz com a gente. Aquela ferrugem, ela vai corroendo, corroendo, corroendo. Daqui a pouco a gente não consegue fazer mais nada. De tanta culpa. Quando a gente tem culpa e vários desses outros sentimentos bloqueadores, significa que a gente não tem autoestima. E aí, quando a gente fala de autoestima, autoconfiança, as pessoas logo trazem a memória de que é gostar de si, se arrumar, se vestir bem. Também é isso, mas não é só isso. Autoestima é você saber quem você realmente é. Saber que você não é só um corpo físico. Saber que você é muito mais além do que esse corpo físico que você vê no espelho. Eu tô lendo, esse livro que eu tô lendo, que eu falei para vocês agora há pouco, ele tem uma outra passagem que diz assim: se você não tem autoconfiança, autoestima, né? Se você não se ama, é impossível você amar a Deus, porque Deus está em nós. Quando eu me amo, eu estou dizendo o quanto eu amo a Deus e o quanto a minha fé em Deus é forte. E o amor por mim significa exatamente tirar esses sentimentos que me bloqueiam, tirar a culpa, tirar o rancor, que é um outro ressentimento que bloqueador, que também corrói as pessoas, né? E é interessante vocês saberem que, por exemplo, o rancor, né? O que é o rancor? O rancor é aquela raiva que você sentiu e que não foi embora. Porque raiva todo mundo sente. É impossível a gente não sentir raiva. De repente eu tô ali no trânsito, tô dirigindo, uma pessoa me fechou no trânsito e me veio aquela raiva. O que é o rancor? É eu manter aquele sentimento por um longo período de tempo. Isso é um rancor. Esses são os sentimentos bloqueadores. Ah, a pessoa me fez mal. Beleza, isso é o que aconteceu. O que você vai fazer com isso? Você vai levar isso para sua vida? Então isso é mágoa. Entende? São esses sentimentos que a gente leva, que a gente carrega com a gente, é que fazem mal. O sentir ali na hora, ele é normal, é do ser humano. Todos nós sentimos. E é normal que a gente sinta, até porque esses sentimentos são bússolas para a gente entender o caminho que a gente está indo. O problema é quando a gente carrega isso. E aí nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Outro, né? Mágoa, que acabei de falar, vergonha, arrependimento e remorso. Vamos entender o que acontece quando esses sentimentos eles são criados e ficam ali no nosso corpo, tá? Aconteceu alguma coisa comigo, né? Eu passei por uma situação que alguém me fez mal e aí eu fiquei com aquilo dentro de mim. Então, vou citar um exemplo para vocês do que aconteceu comigo durante muito tempo. Eu tinha uma empresa, eu e meu marido tínhamos uma empresa e a gente tinha vários funcionários ali. E a gente ajudou muitos deles, a gente tentava de todas as formas fazer o melhor que a gente podia para que as pessoas se engajassem. Hoje eu vejo que o que a gente fazia nem sempre era bom, no sentido de que talvez a gente estivesse dando demais o que talvez não fosse bom para eles, mas enfim, era o que a gente tinha no momento, era o que a gente fazia e tá tudo bem. Só que as pessoas não se engajavam. E isso fez com que a gente criasse um sentimento muito ruim de incapacidade nossa de fazer com que aquelas pessoas andassem, de raiva, porque a gente queria que eles fizessem, mas eles não faziam. E, enfim, gera um monte de situações muito pesadas. E aí, a gente acabou levando isso para a vida. A gente acabou, né? Nós fechamos a empresa, mas acabamos levando isso para a vida. E quando nós levamos isso para a vida, é que a coisa se complicou. Por quê? Porque parecia que a gente estava ali numa piscina de areia movediça e a gente se debatia tentando fazer as coisas e não conseguia sair disso. Mas esse sentimento, vamos falar agora de como ele é formado.
eu estava lá tentando, fazendo todas essas coisas com os meus funcionários, né, com os meus colaboradores, e eles não andavam, não faziam, não faziam, não faziam. Beleza, eu podia sentir raiva? Podia. Eu podia sentir na hora ali aquele, né, aquela coisa, ai, que raiva, e falar um monte? Poderia, mas eu não poderia levar isso. Mas a gente escolhe fazer isso? Não, a gente não escolhe fazer isso. Porque se a gente escolhesse, era fácil. Eu sentiria raiva ali e falaria: olha, viraria as costas e tchau. Fica aí sentimento que eu tô indo embora, não quero você comigo. Não é isso? Porque a gente sabe que sentir raiva é ruim, a gente sabe que sentir remorso é ruim, a gente sabe que sentir culpa é ruim. Todo mundo sabe disso. Sabendo disso, se a gente pudesse escolher, a gente escolheria deixar isso lá para trás. Por que que então a gente leva isso com a gente? Os sentimentos bloqueadores, eles acontecem e eles ficam grudados no nosso corpo. Lembra que eu falei que a gente emite uma onda? Pois é. Imagina que esses sentimentos, quando você sentiu, eles foram tão fortes, tão fortes, tão fortes, que é como se eles criassem, vou dar um exemplo só para vocês entenderem, tá? Como se eles criassem ali uma bolinha de gude na hora que você sentiu, certo? Criou uma bolinha de gude ali no seu campo. E ele ficou ali em você, aquela bolinha pequenininha. Todas as vezes que você lembrava dessa situação ou que você passava por uma situação parecida com essa bolinha aumentava um pouquinho mais. E por que que eu passava por situações parecidas com essas? Porque eu já tinha uma bolinha de gude lá no meu campo. Todas as vezes que acontecia alguma coisa que era ativado esse sentimento, essa bolinha ela emanava, ela vibrava e ela mandava para o universo e aí atraía de volta tudo igual aquilo. Tudo que ressoava com aquilo. E quando as coisas que ressoavam com aquilo chegavam, dava mais força para essa bolinha. Era como se ela fosse um alimento dela. E aí, essa bolinha que era uma bolinha de gude, agora virou uma bolinha de ping-pong. Por quê? Porque ela começou a vibrar muito no meu campo, eu comecei a passar por situações compatíveis com o que ela tinha, porque tudo que eu tenho no meu campo vibra, tudo que eu sou vibra, tudo que eu penso vibra, tudo que eu sinto vibra. Então, quando eu pensava nas coisas que os meus colaboradores faziam, eu alimentava aquela bolinha. Quando eu sentia, eu alimentava mais ainda. Quando isso ia para o universo e trazia situações compatíveis com o que eu estava sentindo, isso aumentava ela mais ainda. E aí ela já não era mais uma bolinha de ping-pong, ela já era uma bolinha de futebol pequena. E aí eu continuei fazendo isso, só que aí já não estava mais no meu controle, porque ela já estava tão grande, é como se ela tivesse tomado, como se ela tivesse tido vida própria, adquirido vida própria, que agora ela que decidia. Por quê? Porque ela estava ocupando um espaço gigantesco no meu campo, então ela falou, ok, a partir de agora eu sou uma crença. O que é uma crença? É um pensamento que de tanto pensado criou vida própria. Isso é uma crença. E aí essa bolinha, que era uma bolinha de futebol, já estava num tamanho suficiente, com força suficiente para ter vida própria. E aí o que ela fazia? Emana, 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 atrai, atrai mais coisas do mesmo. E aí nessa hora, gente, não tem como. Você falar, eu quero me livrar disso. Porque se você não tiver consciência que você tem esses sentimentos no seu campo, você não vai conseguir, porque é automático. Ela já tem vida própria. Então, ela vai emanar e vai atrair, vai emanar e vai atrair. E você tá ali se debatendo, se matando, tentando conseguir sair dessa situação e não consegue. Por quê? Porque tem uma bolinha com vida própria no seu campo, emanando essa situação de um sentimento bloqueador e trazendo mais do mesmo. Aí você entende por que que as coisas elas se repetem tanto na sua vida. Por que que as pessoas sempre me passam a perna? Por que que as pessoas sempre me fazem mal? Por que que eu vou trabalhar e o meu patrão sempre é chato? Por que que os meus colegas de serviço sempre me tratam assim? Por que que eu sou sempre a pessoa que todo mundo pisa? E essas situações, elas não saem da sua vida. Por que que o meu marido, eu saio de um relacionamento e entro em outro relacionamento, mas
o relacionamento continua sendo o mesmo com pessoas diferentes, é porque no seu campo está vibrando esses sentimentos ou uma crença. E enquanto você não limpa isso, você não consegue sair dessa. E aí eu falo para vocês, é impossível tirar esses sentimentos bloqueadores? É claro que não. Óbvio que não. Mas qual é o primeiro passo que você precisa dar? Se tornar consciente. Ô, Thalita, mas você falou que ele tem vida própria. Que ele simplesmente está lá tão grande, tão grande, tão grande, emanando no meu campo, que ele manda a energia volta para mim. Sim, é isso que acontece. Mas quando você se torna consciente de que esse sentimento está ali no teu campo, aí você não tá mais brigando contra um inimigo que você não conhece. Porque quando a gente briga contra um inimigo que a gente não sabe quem é, como é que a gente vai se armar? Eu tô indo pra luta, pra guerra, mas eu não sei quem é o meu inimigo. Eu não sei o que que ele tem, eu não sei do que ele é capaz, eu não sei nada sobre ele. Como que eu vou lutar contra ele? Se eu vou lutar contra um índio, vamos colocar assim, eu vou pegar um arco e flecha. Se eu vou lutar contra um avião, eu vou ter que ter um avião. Se eu vou lutar contra um exército, eu vou ter que ter armas. Entende, gente? Para você saber como que você vai combater o seu inimigo, você primeiro tem que saber quem é o seu inimigo. E como que você sabe quem é o seu inimigo? Ou seja, qual é o sentimento que está te mantendo nessa situação que você tá? Olha para a tua vida. Olha para a sua vida. Percebe no entorno quais são as pessoas que chegam até você, porque as pessoas que chegam até você, elas são entregadores do universo. Esses dias eu ouvi uma moça falando assim que são motoboys do universo, e é verdade. As pessoas que chegam na nossa vida, elas vêm trazer mensagens daquilo que a gente precisa mudar, melhorar, crescer, limpar, evoluir. Pessoas ou situações que chegam na nossa vida, elas têm esse objetivo. Olha para as situações que você está vivendo. Ah, Thalita, eu estou num trabalho, eu mudo de trabalho, mas as pessoas sempre me passam a perna. O que é isso? O que o universo está querendo te dizer? Entende? Tem algum sentimento aí que está fazendo você ser bloqueado. E aí, as pessoas ficam brigando, trocando de emprego, achando que vai resolver a situação, trocando de parceiro, achando que vai resolver a situação, e não vai. Se você não tirar essa energia do seu campo, vai continuar se materializando. Enquanto ela estiver ali, é o que ela vai se materializar. Por quê? Porque você tem consciência de ser aquilo que está se materializando na sua vida. Então, se você guarda raiva de alguém porque alguém te fez mal, você está sendo o quê? Ah, eu estou sendo vítima da situação. Né? Todo mundo me passa a perna. O que vai se materializar na sua vida? Você ser vítima da situação. As pessoas te passarem a perna. Porque aquilo que você acredita ser é aquilo que se torna real na tua vida. Então, temos que tirar esses sentimentos. Como, Thalita? Como que eu vou tirar esses sentimentos bloqueadores do meu campo? Você precisa, então, a primeira coisa de todas é ter consciência que você pode ter um desses sentimentos bloqueadores. Eu preciso saber qual deles, Thalita? Não, você não precisa. Você só precisa saber que existe um deles ali. Porque se a sua vida não está 100%. Gente, se a sua vida financeira não tá boa, se a sua vida amorosa não tá boa, se a sua vida profissional, saúde, se as coisas não estão legais na sua vida, é porque existem bloqueios. E aí, como que você vai identificar? Olhando para a sua vida, como que ela tá? Em que área que eu tô tendo bloqueio? Quando você identificou, você já sabe quem é que você tem ali um inimigo que você precisa combater. Como que você vai combater esse inimigo? Existe um exercíciozinho que eu tenho feito bastante e tem funcionado perfeitamente bem, que é se perguntar. Se perguntar, joga a pergunta, né? E essa pergunta vai vir, e essa pergunta vai emanar aquilo que você quer saber. Então, se pergunte, o que eu não sei, o que eu preciso saber sobre isso que eu ainda não sei.
simplesmente joga. Vai vir a resposta para você. O universo se encarrega de trazer a resposta para você. Uma hora você vai estar ali fazendo alguma coisa e de repente vem uma memória na sua cabeça de uma pessoa que você brigou, que aconteceu alguma coisa, e aí você fala: caramba, meu, aconteceu isso, isso e isso. E aí você sente que você tem aquela rixa com a pessoa. Ou de alguma coisa que você fez no passado e que você não consegue aceitar. As coisas, elas vêm. Existe outra forma mais eficaz? Existe. Passar por terapia. E quando a gente fala em terapia, gente, outro dia eu estava conversando com uma amiga e eu falei com ela assim: olha, estou fazendo meus atendimentos de terapia, né? E minha agenda tá aberta para o mês que vem. E aí ela falou comigo assim: mas é terapia de quê? Aí eu falei com ela: terapia. E aí ela falou: mas de quê? O que que a terapia faz? E aí eu fiquei pensando naquilo, sabe? Gente, as pessoas não sabem o que é terapia, será? Né? Por quê? Olha só, se o seu coração tá com problema, o que que você procura? Um cardiologista, né? Se você tá com problema, se eu preciso fazer exames, eu vou aonde? Num clínico geral. Se eu tô com um problema na minha cabeça, eu vou onde? No neurologista. Mulheres precisam de cuidar das partes íntimas, vai no ginecologista. Enfim, cada um cuida de uma função. E o que um terapeuta cuida, gente? O terapeuta cuida da mente. Da mente, não é do cérebro, é da mente, é dos nossos pensamentos e sentimentos, que é onde fica todo o nosso ser. Por que que a gente costuma dizer que as doenças são reflexos do que a gente pensa e do que a gente sente? Porque tudo vem do que a gente pensa, realmente, da nossa mente. E se a gente não trata a mente, não tira esses sentimentos da nossa mente, do nosso campo, se a gente não ressignifica as situações que a gente passou na vida, que trouxeram bloqueios pra gente, é como se a gente estivesse doente. Só que aí, que médico que trata disso? Um terapeuta. E as pessoas têm ideias de terapeuta de que você vai ter que ficar lá a vida inteira, né? Fazendo umas sessões de terapia para cuidar. Não, gente, coisa muito simples. Às vezes, em uma sessão de terapia, você consegue resolver um montão de coisas que está bloqueando. Às vezes precisa de mais, sim. Às vezes você vai precisar de tempos em tempos passar, porque a vida continua. Coisas novas continuam acontecendo na nossa vida. Então, sim, às vezes a gente vai ter que passar outras vezes. Mas às vezes uma única sessão resolve. Eu fui um dia num terapeuta, e isso me trouxe um monte de insight que eu falei: caramba, como tem coisa aqui que a gente acaba imitando, que a gente acaba fazendo sem perceber, no automático. Então, terapeuta, que fique claro para vocês, terapeuta cuida da mente. Ele é o profissional que vai cuidar das suas emoções. Porque de ressignificar aquilo que está te fazendo mal. Então, se você tiver um desses sentimentos bloqueadores, o que que a gente faz? A gente vai lá nesse sentimento, nessa memória, ressignifica essa memória, cria um novo sentimento para essa memória e a partir daí você tá livre. Thalita, quanto tempo eu preciso para isso? Às vezes uma sessão. Ou às vezes uma sessão já vai resolver. Então, por quê? Porque a gente simplesmente apaga a memória, Thalita? Claro que não, lógico que não. Quando a gente faz uma sessão de terapia, a gente simplesmente acessa aquela memória e dá um novo significado. Então, vamos pegar o exemplo da culpa. Ah, eu me sinto culpado porque eu fiz isso para alguém, porque aconteceu isso, porque eu passei por uma situação e eu tive que fazer isso e eu não consigo me perdoar e tal, 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 tal. Beleza? Beleza. Aí o que que o terapeuta faz? O terapeuta volta lá naquela memória, né? No caso que eu uso o Theta Healing, porque o Theta Healing ele faz um acesso no subconsciente com as ondas tetas, é mais eficaz, porque você já vai direto e consegue ressignificar na mesma hora a memória. Então, eu te coloco no estado teta. E o que que é isso? É no estado de dormir? Não. É no estado hipnótico? Entenda o que é hipnose, tá? Hipnose é acessar um estado teta. Você fica hipnotizado o tempo inteiro. Olha só, você quer ver uma coisa? Tá assistindo um filme, tem alguém conversando com você aqui, você nem tá ouvindo. O que que você tá? Hipnotizado. Quando você vai dormir, que você tá ali entre aquele sono, o sono levinho pro sono pesado, você começa a pegar naquele sono mais profundo, você está hipnotizado.
Hipnose, gente, é simplesmente acessar um estado de consciência teta. É como se você tivesse acessado um estado de relaxamento profundo. Você vai ver, você vai ouvir, você vai estar consciente de tudo o que está acontecendo. Mas por que que no estado teta é mais eficiente? Porque o nosso subconsciente funciona no estado teta. Então, quando a gente acessa esse estado teta, fica mais fácil a gente lembrar das memórias que estão lá no nosso subconsciente. Então, para vocês terem uma ideia, esses dias fazendo uma sessão comigo, deu comigo mesma, eu acessei uma memória de quando eu tinha 3 aninhos. Eu nem me passava pela cabeça aquilo, mas eu conseguia acessar. Por quê? Porque estava em teta. E aí eu conseguia acessar. E aí, depois que a gente acessa, a gente ressignifica essa memória, ou seja, dá um novo significado. E quando a gente faz isso, aquela carga, lembra da bolinha? Lembra da bolinha que foi aumentando? É uma carga emocional, tá? É uma carga emocional. Quando a gente ressignifica aquela culpa que você tinha por ter feito isso e aquilo, e você agora, você entende que você só fez aquilo porque era a única coisa que você, naquele momento, conseguia enxergar como sendo melhor, agora você não tem mais culpa. Por quê? Porque era o que eu podia fazer com as ferramentas que eu tinha no momento. Eu podia ter feito melhor? Podia, mas com a minha consciência do momento era o máximo que eu podia. E aí você tira aquela carga de energia daquela memória e transforma ela numa outra carga de energia positiva. Agora a gente tira a negativa e põe uma outra positiva. A partir de agora você não tem mais culpa. A partir de agora você tem amor. Por exemplo, você olha para aquele momento e você ama aquele momento, porque você tem compaixão, vamos dizer, compaixão. Você tem compaixão por você, que é entender que você fez o máximo que você tinha. É você compreender que você, com o que você tinha, com as ferramentas que você tinha naquele momento, era o melhor que você podia oferecer para o mundo, para as pessoas. Agora você não tem mais a carga da culpa, entende? É esse o trabalho do terapeuta. A partir daí, né? Lembra que a bolinha ela fica ali emanando? Nós tiramos aquela bolinha, aquela carga. Quando a gente tira aquela carga e coloca uma carga positiva, o que que vai emanar, gente? Positividade. Se eu coloquei lá uma carga de amor, uma carga de compaixão, uma carga de tolerância, se eu coloquei uma outra bolinha no lugar com sentimentos positivos, aquilo vai continuar emanando. Só que agora ele vai emanar coisa positiva. E quando ele emana coisa positiva, o que que vem para mim? Positivo. Se no passado eu tinha culpa e eu atraía mais situações que corroborassem a minha culpa, agora eu me amo. Agora eu atraio situações que corroborem que eu me amo. Então, se eu tô lá no emprego e o meu patrão me maltrata, não sei o quê, BBB, e aí eu tenho culpa porque aconteceu alguma coisa comigo e a forma da culpa se manifestar no meu campo é assim, o meu patrão me maltratando. Quando eu tiro essa culpa de mim, aquele patrão para de me maltratar. Mas isso é mágica? Não. Isso é só emanação de energia que mudou. E com uma sessão de terapia, você muda assim, rápido, muito rápido. Às vezes, em 1 hora e meia, a gente já consegue mudar isso. Entende? Então, para você que não consegue, né, fazer uma sessão de terapia, o que eu posso fazer, Thalita? Indicado você fazer a sessão de terapia para ser mais rápido. Não consigo. O que eu posso fazer? Vou te deixar aqui um exercício para você fazer. Você vai começar a pensar no que está acontecendo. Eu já até falei esse exercício, mas vou repetir. Você vai começar a olhar para sua vida. O que não está legal? Quando você percebeu alguma coisa que não está legal? Por exemplo, meu patrão só me trata mal. Beleza. Universo, o que está certo sobre isso que eu não percebi? Que eu ainda não percebi? E joga essa pergunta e pronto. Mais nada. Você não tem que fazer mais nada. Memórias vão começar a vir na sua mente, na sua cabeça. E aí você vai pegar essas memórias. Olha, aconteceu isso, isso e isso. E aí você vai tomar consciência dessa memória. E agora, como que você vai ressignificar essa memória?
Você vai pegar, toda vez que você lembrar dessa memória, você vai acionar aquele que você é de verdade, que é o eu sou. E aí você vai dizer, por exemplo, se você sente culpa por aquilo, eu sou, me perdoo e me amo. Eu sou, me perdoo e me amo. Por que o eu sou? Porque é quem você é em essência. Gente, se vocês puderem entender só isso dessa aula, só mais nada dessa aula, vocês já vão sair daqui com assim, ó, uma mudança geral de vida. Vocês são muito mais do que aquilo que vocês estão vendo na frente do espelho. Você tem dentro de você um poder que cria mundos. O dia que você entender isso, você vai mudar tudo na sua vida. Você precisa entender que aquilo que você tem consciência de que você é, está criando o seu mundo. O nosso subconsciente, ele tem várias facetas, ele tem algumas vozes ali, né? Vamos colocar assim, algumas personalidades ali dentro do nosso subconsciente. Uma delas se chama subcorrente. É como se fosse uma secretária. E ela simplesmente executa aquilo que você manda. Se você está mandando ela executar X, ela vai executar X. Se você está mandando ela executar Y, ela vai executar Y. Ela não quer saber se é certo, se é errado, se é bom, se é mal. Ela não tem esse julgamento. Essa parte do nosso subconsciente não tem esse julgamento de certo e errado. Portanto, aquilo que você acredita que você cria o seu mundo baseado nisso. Lembra? A gente colhe aquilo que a gente planta. Se você está colhendo coisas ruins na vida, é porque você está plantando isso. Thalita, mas eu nunca plantaria uma coisa dessa na minha vida, jamais plantaria uma situação dessa na minha vida conscientemente, não. Mas inconscientemente, sim. Lembra a bolinha que fica lá, vibrando, 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 e você nem percebe? Esses dias eu tava assistindo uma live de uma menina e ela tava falando que uma cliente dela falou que queria um marido. Eu quero um marido e eu quero que ele seja um marido igual o Wendel Carvalho, né? O Wendel Carvalho tem aquele jeitão, né? Másculo, né? Forte e tal, não sei o quê. E ela falou, eu quero um marido igual o Wendel Carvalho. E ela falou, tá bom, então vamos conversar aqui um pouquinho. E aí, conversa vai, conversa vem, conversa vai, conversa vem. Ela percebeu que a mulher, tinha muita energia masculina. Todos nós temos, tá? Todos nós temos energia feminina e masculina, mas algumas pessoas sobressaem. O certo é o homem sobressair na energia masculina e a mulher na feminina. E isso, gente, não tem nada a ver com sexo, tá? Não tem nada a ver com sexo feminino e sexo masculino. É energia masculina e energia feminina. Todo mundo tem, tá? E ela tinha muita energia masculina. Então, o que ela queria? Ela queria um homem igual o Wendel Carvalho. Mas o que ela tinha? Homem frouxo. Era isso que vinha para ela. Mas por que eu só atraio, só vem para mim esses homens que não sei, que não quer nada com nada, que não corre atrás, que não sei o que, não sei o que, não sei o que. E aí, sabe? E aí ali eu conversando ali com a minha centelha, falando, centelha, por que isso acontece, né? Porque ela queria. E sabe o que minha centelha me falou? Ela falou assim, olha, ela queria o homem igual o Wendel. Mas qual era o pensamento que estava formando o sentimento? Eu quero um homem que eu possa mandar. Por quê? Porque ela tinha muita energia masculina. Imagina ela, uma mulher empoderada, uma mulher que comandava tudo na vida dela, que nada passava batido na vida dela. Imagina essa mulher com um outro homem igual a ela. Não fecha campo, não fecha, não vai. Não encaixa, não dá match. Por quê? Porque ela quer um homem que se ela falar, faça isso, ele vai fazer. Ela não tem consciência disso, porque lá no inconsciente dela, lá no campo dela, já existia uma bolinha que emanava isso. Mas ela não tinha consciência. E aí, ela ficava atraindo um tipo de homem e ela queria outra. Mas, Thalita, querer, se é o nosso pensamento que cria o nosso sentimento, querer não é um pensamento, é sim. Querer é um pensamento, eu quero isso e aquilo. Mas imagina só, que esse pensamento é uma bolinha do tamanho de uma
cabeça de alfinete. E aquele outro pensamento que você já está pensando, ou aquele sentimento que você está ali já alimentando há muito tempo, já está do tamanho de uma bola de futebol. Qual deles tem mais energia? Qual deles tem mais força? Óbvio que é o sentimento que é do tamanho da bola de futebol. Então, por mais que ela quisesse um cara igual o Wendel, ela não tinha. Por quê? Porque o que ela estava pensando no subconsciente dela, já gravado como crença, era que ela queria um homem para ela poder mandar. O que estava causando isso? Aí precisa conversar com a pessoa para entender em que momento da vida dela ela adquiriu esse pensamento. Hoje mesmo, eu estava fazendo uma limpeza e aí eu mandei essa mensagem para o universo, né? O que está certo sobre isso, sobre uma situação que eu ainda não consegui ver. E aí me veio. E olha só, gente, não era um sentimento bloqueador, era uma crença. Mas essa crença, ela não foi formada através de um forte impacto emocional. Ela foi formada através da minha mãe. Porque a minha mãe tinha uma concepção sobre um assunto e o que ela fazia? Passava para mim. Obviamente, não é isso que a gente faz? Nós, pais, passamos para os nossos filhos aquilo que a gente acredita que é o real. Então, quando os pais, e óbvio, uma criança, ela tem um subconsciente totalmente aberto. É como se fosse ali, uma laranja. Até os 7 anos, a laranja está à metade. Depois dos 7, ela vem com a tampinha e fecha. Mas antes dos 7, está abertinho. Então, tudo que vai colocando ali dentro vai entrando, principalmente das figuras de autoridade na vida da criança. E aí, obviamente, minha mãe acreditava nisso, ela me passou isso. Mas foi uma coisa que ela ficava fazendo, falando. Sim, a repetição, né, do que se fala que cria. E aí eu perguntei para o criador, isso é meu? E ele disse, não, então vamos limpar. Vamos limpar. Por quê? Porque isso é uma coisa que está fazendo a minha vida ficar parada nesse quesito, né? Então, aí você limpa, faz a limpeza, faz a ressignificação, ensina para o seu subconsciente pensar diferente. Por quê? Porque a gente precisa tirar, mas precisa colocar alguma coisa ali no lugar da bolinha, né? Tem que tirar a bolinha que tá ruim. Mas tem que colocar uma outra no lugar. Ensina o subconsciente a pensar diferente, e aí ele vai começar a emanar ondas diferentes. Então, gente, muitas vezes aquilo que a gente acha que, né? A gente acha que quer, não é realmente o que a gente quer. Thalita, mas eu quero muito, eu quero. É o que você quer consciente. E eu sei porque eu já passei por isso. Nesse período depois que a gente fechou a empresa, a gente passou por uma situação de, assim, uma depressão muito forte. Eu e meu marido. E a gente não conseguia sair do lugar. E aí, o que eu queria muito sair daquela situação, mas eu não conseguia. Por que eu não conseguia? Porque as crenças que tinham vibrando dentro de mim eram muito mais fortes do que a crença que eu tinha na minha cabeça. Mas eu não desisti. Eu falei, eu vou resolver isso. É possível. Se tem gente que consegue, eu também vou conseguir. E aí, por meio da repetição, de ir atrás, de procurar, de ir em terapia, de fazer isso, eu consegui. Porém, que é preciso um esforço da sua parte, tá? Então, vou deixar esse exercício para vocês poderem fazer. Percebeu a situação na sua vida que não tá boa? Joga essa pergunta para o universo. Uma vez que essa pergunta veio a resposta, pare, olhe para aquela situação e ressignifique. O que é ressignificar? Dá um novo entendimento para aquela situação. Minha mãe me xingou, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Beleza. Por que minha mãe me xingou? Talvez ela não estava num bom dia, talvez era aquilo que ela tinha para oferecer e tá tudo bem, né? Os nossos pais, eles só nos dão amor, é o que eles têm para oferecer. É amor, mas é o amor da forma como eles entendem que é amor. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Então, vamos começar a ressignificar algumas coisas na nossa vida, na sua vida, que você vai ver mudanças gigantescas na sua vida, tá bom? Eu quero ler para vocês uma mensagem que veio para gente, que estava numa turma ali que estava fazendo um curso, que foi assim, uma mensagem fantástica de finalização. Mas antes, eu quero dar um exemplo para vocês de mais ou menos como anda a vida de vocês. Imagina que vocês estão presos, tá? Estão ali dentro de uma tela, estão presos.
E aí vocês estão implorando pro guarda deixar vocês saírem. Vocês estão implorando, chorando, desesperados, implorando, ajoelhando e implorando para ele deixar vocês saírem. De repente, você percebe que a chave que abre aquela porta tá ali dentro da cela com você. E ao invés de você pegar a chave e abrir a porta, você continua ali ajoelhado, chorando e implorando para que aquele guarda te deixe sair. Faz sentido fazer isso? É claro que não, né? É óbvio que não faz sentido fazer isso. Mas é assim que você está. Você, antes de ver esse vídeo, não sabia que a chave estava com você. Que os sentimentos que você tem dentro de você é que estão te bloqueando. Mas agora você sabe. Você tem a chave com você. A pergunta é, você vai continuar ajoelhado, chorando, implorando, ou vai pegar essa chave para abrir a porta? Eu vou ler para vocês agora a mensagem desse curso, que tem tudo a ver com essa ilustração que eu dei agora para vocês poderem internalizar esse entendimento que eu trouxe aqui para vocês. Fala assim, ó. Mensagem do Criador. Foi uma mensagem que foi nos passada diretamente do Criador. Liberdade. Vocês estão presos a correntes que estão presas em seus próprios punhos, trancadas com chaves dos seus próprios chaveiros, que estão guardadas em seus próprios bolsos. Decida se libertar. Essa é a mensagem que eu quero trazer para vocês hoje. Decidam se libertar. Independente se vocês podem fazer uma terapia, cuidar da mente, ou se vocês podem fazer isso sozinhos, façam isso. Porque essa é a chave para vocês conseguirem conquistar a liberdade de uma vida que vocês tanto desejam. Isso é o que o meu eu deseja para o seu eu. E você precisa se lembrar de que você pode tudo com amor. Um grande beijo e até a próxima.